Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão para a prova desta semana. Então, peço que vocês prestem atenção lá nas dicas. Pegue um lápis, uma caneta, coloque em ordem a nossa revisão e assim vocês estarão preparados para realizar a prova. Então, os temas principais estão aqui nesta página inicial. Ética contemporânea, o Immanuel Kant, ética utilitarista, Friedrich Nietzsche, Martinho Heidegger, Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Habermas e o Michel Foucault. Aqui nós vamos iniciando falando um pouco sobre a filosofia moral do Immanuel Kant, que é um filósofo que trabalhou algumas questões sobre a questão do ser humano, a questão da ética enquanto ação, mesmo pensando a questão da moralidade. Os princípios éticos da moral, segundo Kant, eles são derivados da racionalidade humana, isso é, da razão humana. Então, todos os nossos princípios morais, ele provém desta racionalidade, da nossa capacidade do pensar. Não é uma ética que se dá a partir da experiência, mas a partir da razão que nós colocamos diante de uma realidade prática. Então, por isso, a moralidade ela trata da ética enquanto razão para o uso da prática e da razão livre, segundo Immanuel Kant. Uma das frases principais, que é o carro-chefe da filosofia kantiana, age de modo que a máxima da tua vontade possa sempre valer de lei universal. Isso é, que essa ação tua ela possa ser importante tão quanto ela se torne uma lei universal. Então, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para ti mesmo. É uma máxima da ética kantiana. Uma das obras importantes do Kant também é a Crítica da Razão Pura. E nós temos uma outra obra também que é a Crítica da Razão Prática. A Crítica da Razão Pura, ele faz essa revisão do conceito da ética, falando dessa importância da ética enquanto razão, que é a pura razão dos conceitos universais, que esses conceitos se aplicam depois a uma questão prática. Então, nós temos um conhecimento que ele fala que é o conhecimento empírico, que é o conhecimento nato, prático, onde nós convivemos, é aquele que se refere aos dados fornecidos pelos sentidos e posteriores à experiência. Então, são esses dados do conhecimento que todos nós temos, independente do conhecimento teórico ou não. Por outro lado, nós temos o conhecimento puro, que ele aponta esse conhecimento como aquele que não depende de qualquer dado dos sentidos, nascendo puramente de uma operação racional. Então, portanto, são as leis criadas pelo ser humano que não está diretamente ligada à prática, mas diretamente ligada ao uso da razão. Por outro lado, nós tivemos um outro conhecimento que é o utilitarismo e o cálculo ético. O utilitarismo, ele vem após os conceitos kantianos, que surge aqui no século XIX, passando por um contexto da Revolução Inglesa, e também nós estamos falando aqui de alguns momentos históricos, até mesmo algumas guerras, e falamos um pouco também sobre a questão ali que aparece, a Revolução Industrial, que já está começando a se desenvolver. O que é esse utilitarismo? É uma corrente de pensamento que ela se fortaleceu aí entre o século 18, 19 na Inglaterra e depois foi se desenvolvendo. Não teve um período muito longo, mas ela foi muito forte, o utilitarismo, e que até mais tarde houve algumas correntes religiosas utilizando o pensamento utilitarista para se propagar um conhecimento. O que é, então, esse utilitarismo? Seria a capacidade de atingir o máximo da sua felicidade, o máximo de pessoas possíveis. Então, o utilitarismo, a ideia é assim, que toda ação nossa nos leve a uma proposta de felicidade, aquilo que é útil. Então, por exemplo, eu preciso, nesse momento,
entender que o utilitarismo ele tem essa capacidade de pensar não só na questão da moralidade em si como um valor, mas é da questão da utilidade desse bem ou dessa moral. Se essa moral ela te leva a uma utilidade, isso ok. Se não, ela perde o sentido no ideal de que a gente compreenda como um bem. Então, veja aqui, se na verdade nós temos, nesse conceito do utilitarismo, uma moral que nos conduz à prática de alguma coisa que me faz bem, isso é o ideal. Se essa moral não me leva à ideia de que isso me traga um bem, me traga uma felicidade, ela deixa de ter esse valor em si. Portanto, no utilitarismo é fazer com que tudo aquilo que me causa dor é um mal e tudo aquilo que me causa felicidade é um bem. Então, o essencial do utilitarismo é essa relação do bem e do mal, no sentido de que isso me faça ser mais e ele possa atingir um número maior de pessoas possíveis. Após o utilitarismo, nós tivemos uma outra corrente de pensamento que foi a chamada transvaloração. O que é a transvaloração? Ela surge já aqui a partir do final do século XIX, adentrando ao século XX, que seria trazida por um pensamento nietzschiano. Esse pensamento da transvaloração é falar de um conceito em que nós pudéssemos pensar os valores morais não como uma importância religiosa, tradicional, racionalista, mas ultrapassar esses valores, fazer com que o ser humano entenda que a sua relação de liberdade consigo mesmo supera esses valores impostos por uma sociedade, impostos por uma religião, impostos por um poder, ou impostos até mesmo pela razão, mas que a ação humana natural seja superior a esses valores impostos pela cultura, pelos desejos externos, mas que nós possamos fazer com que esses valores, esses desejos nossos supere essas relações de poder que temos pelas forças racionais. O Nietzsche foi um filósofo importante na filosofia por conta de que ele traz essa relação do homem com a natureza, e isso ele fala como a importância da vontade de potência. Nós, naturalmente, temos essa essência natural para buscar o bem. E não dependemos de valores morais externos para que eu possa expressar essa relação. O Nietzsche, conforme falei em aulas anteriores, ele foi uma pessoa criada em um contexto religioso e mais tarde ele torna-se um ateu, por conta de que entende que esses valores morais impostos por uma sociedade, por uma religião, ele sufoca a ação do homem enquanto desejo humano natural. Então, essa é uma das filosofias do Nietzsche dentro da cultura da transvaloração. Então, ir além desses valores impostos, deixar com que os nossos valores naturais expressem, confrontando com aquilo que é imposto pela razão. E mais tarde nós tivemos, após o Nietzsche, aí no século XX já, a corrente de pensamento que é o existencialismo. O que trata o existencialismo? A existência humana, é o homem agindo na sociedade. Então, o existencialismo vem tratar exatamente da existência humana, essa investigação do homem na sociedade, perdendo esses laços não só religiosos, mas tornando o homem efetivo dentro da sociedade, criando a partir daquilo que ele é em si. O filósofo representante aqui desse período assim é o Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ficou conhecido como filósofo representante do existencialismo por conta de algumas obras que ele escreveu. Uma dessas é A Existência Humana. E a existência humana é justamente aqui apontar a ideia que o homem ou o ser humano a partir daquilo que ele faz. Nós somos a partir da nossa existência. Então, eu sou sendo. Portanto, essa existência do homem sendo dentro da sociedade, ele aponta a ideia da ética em si.
Porque nós, segundo Sartre, nós somos sujeitos condenados a ser livres. Se é que existe alguma coisa que nós somos obrigados a fazer ou obrigados a ser, é livre. Porque mesmo nós querendo fazer alguma coisa ou não querendo, nós já estamos assumindo essa possibilidade do querer. Então, é a questão da liberdade em si. Ser aquilo que sou, sendo. Outra filósofa que vem aqui nesse período do existencialismo é uma companheira do Jean-Paul Sartre, que é a Simone, e ela foi uma grande escritora, intelectual, ativista, e trabalhou justamente essa questão da mulher na sociedade, mesmo porque ela surge num contexto em que está vivenciando a ideia do humanismo, mas colocando o homem no centro, masculino no centro mesmo, e negando essa ideia da mulher. E ela vem justamente fazer essa crítica à sociedade, colocando a mulher como participante dessa racionalidade humana. Uma das frases importantes dela é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Essa ideia de ser aquilo que é dentro da sociedade em que se convive e é possível se colocar como sujeito pensante. Ela escreve uma obra que se tornou assim importante nesse período, que o segundo sexo é considerado um marco do movimento feminista. E esse segundo sexo que ela fala é o sexo masculino, trazendo aqui dentro da sociedade esse pensar diferente, como mulher pensante, como mulher participativa dentro de uma identidade feminina. Outro filósofo que a gente trabalhou também, que é importante vocês perceberem aqui, é o Martin Heidegger, e ele fala do Dasein. Dasein seria o ser em si, a essência de cada indivíduo tal como ele é, por si só, que transforma essa realidade dentro de um conceito. Esse Dasein seria o indivíduo que vive dentro desse conceito, e o máximo desse Dasein que se pode alcançar seria a consciência da morte. Porém, esse Dasein é o complemento do indivíduo, mas que a gente pode ir conquistando esse Dasein no dia a dia. Não vamos esperar chegar ao fim para você conquistar o Dasein, mas o Dasein é esse ser que se move constantemente. A ética discursiva também da Hannah Arendt, que é uma outra filósofa já aí dos nossos tempos, conviveu boa parte da filosofia moderna, trazendo alguns aspectos do Nietzsche, participou de alguns conceitos da filosofia de Frankfurt. Hannah Arendt fala de um conceito importante aqui, que é a questão do ser, da racionalidade, da banalidade do mal. Por outro lado, nós tivemos o Habermas, que é outro filósofo também que propõe uma ideia de um contexto de investigação social, trazer à tona o pensamento racional de um processo da razão comunicativa. Essa razão comunicativa seria estabelecer vínculos com a sociedade, com a democracia, com a ação comunicativa, que seria definida por situações mais práticas entre a linguagem e pensamento. E esse Habermas, ele apresenta aqui que sem interação, sem o progresso da cultura, não é possível a emancipação humana. Então, a gente precisa envolver nessa cultura social. E o outro filósofo aqui, para a gente finalizar a nossa revisão, seria o Michel Foucault. Michel Foucault é um filósofo moderno que trabalha a questão do conhecimento de si enquanto identidade. Esse cuidado de si, ele aponta como a relação livre que cada indivíduo tem, mas que deve ser pensada dentro de uma existência humana, dentro de uma relação ética e moral. E esse cuidado de si me leva à responsabilidade dentro de um contexto social. E que não possa ser em si mesmado para que eu possa ser rejeitado pelo outro. Mas esse cuidado de si me faz com que eu absorva, ou traga esses conhecimentos éticos para uma sociedade nova, uma sociedade envolvente dentro dos conceitos humanos. Até a próxima aula. Espero que vocês possam aproveitar bem. E aí, qualquer dúvida, procurando na aula seguinte. Um abraço.